Eu sou pastor, tenho uma família pastoral e, como qualquer outra família, também enfrentamos desafios no casamento. E um deles sempre foi o dinheiro. Falar sobre finanças era um tabu para nós. Eu e a minha esposa viemos de histórias de vida completamente diferentes. Ela cresceu em um lar com muitos recursos, acessos e oportunidades. Já eu cresci em uma casa cheia de amor, mas com poucos recursos materiais. Essa diferença, que parecia apenas detalhe, se transformou em fonte de muitos conflitos dentro do nosso lar. Durante anos, brigamos por causa de dinheiro. Não conseguíamos chegar a acordos saudáveis. E o silêncio se tornou nosso inimigo. Como pastores, tínhamos vergonha de assumir que não sabíamos lidar com os nossos próprios recursos. Era como se esse peso tivesse que ser escondido. Mas a verdade é que esse silêncio começou a nos afastar. Cada mágoa não dita virava uma ferida aberta. E aos poucos fomos deixando de nos ouvir, nos olhar e nos respeitar. Chegou um momento em que eu percebi: se não mudássemos nossa relação em relação a isso, então estaríamos em grande risco. Decidi chamar para nossa casa um planejador financeiro de casais. Não contei para minha esposa até poucos minutos antes da conversa. Quando ela descobriu, chorou. Chorou de raiva, de medo, de vergonha. Mas aquela visita foi o início de uma grande transformação. Pouco antes dele chegar, ela estava enxugando as lágrimas porque eu avisei realmente em cima da hora. Talvez eu tivesse mudado isso antes do tempo, se eu soubesse que seria esse impacto emocional. Mas foi assim que aconteceu. Para nossa surpresa, a primeira conversa não foi sobre números, planilhas ou contas. A primeira conversa e a primeira pergunta que foi feita foi simples, mas muito poderosa. Ele perguntou o seguinte: esposa, como você se sente em relação ao dinheiro e à vida financeira do seu lar? E ali, ela abriu o coração. Aconteceu exatamente nesse momento. Ela começou a contar como se sentia. Coisas que há anos e talvez eu nunca tivesse escutado. Eu também compartilhei os meus sentimentos. Choramos, nos ouvimos, nos acolhemos. Foi libertador. Pela primeira vez, falamos de finanças sem briga, sem acusação, mas com vulnerabilidade. A partir dali, veio o próximo passo: organizar nossa vida financeira. Lidávamos com muito dinheiro físico e nunca conseguíamos controlar os nossos gastos. Aprendemos, então, que cada real precisa ter destino. Adotamos a técnica dos envelopes e passamos a direcionar 100% dos nossos recursos, alinhados com a necessidade e valores da nossa casa. Com o método DNA financeiro, recebemos o que nos faltava: equilíbrio entre a parte emocional, o planejamento técnico e as atitudes práticas do dia a dia. Definimos nossas metas, como construir nossa reserva de segurança, ajustar os gastos, aumentar as receitas e, acima de tudo, começamos a decidir tudo isso juntos. Juntos como casal, trazendo os nossos filhos à mesa para também curar as suas próprias feridas ao longo dessa história. Depois de 22 anos de casamento, pela primeira vez, sentimos que florescemos nessa área. Recuperamos o diálogo, o respeito, a escuta ativa. Até nos momentos de crise, em vez de brigar, aprendemos a rir, a buscar soluções lado a lado. Cuidar da nossa vida financeira resgatou muito mais do que as nossas contas. Resgatou o nosso casamento, nossa família e a nossa fé. Hoje, como pastores, entendemos o valor da vulnerabilidade. Aprendemos que pedir ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. E o que vivemos hoje é testemunho de que sim, é possível transformar o casamento quando mudamos as nossas sementes. Se você escutou essa história, eu quero lhe dizer: não desista do seu casamento.
O Senhor é contigo e um novo tempo pode florescer na sua casa, na sua vida e na sua família, independente do tempo que vocês estejam casados, independente da sua função, da sua posição, do seu cargo, independente de quem vocês sejam. Acredite, é possível transformar a realidade financeira do seu lar, do seu relacionamento, da sua casa e da sua família. Seja vulnerável a viver o processo de transformação que vocês precisam. Nós somos muito gratos ao Vinícius e à sua família, que nos ajudaram a enxergar um grande tesouro, uma grande riqueza que estava escondida dentro de nós. Essa é a história do Olegário, da Meire, do Gustavo e do Aleph. Uma família que decidiu viver uma transformação financeira depois de 22 anos de casados e hoje estão vivendo uma completa e nova estação nessa área das suas vidas. Que essa história seja uma grande inspiração para sua casa e para sua família. Não desistam do seu casamento. Juntos, vocês são muito mais fortes.